Queria voltar a um tema que nós discutimos hoje aqui, que é a questão Nordeste. É uma velha discussão. A questão Nordeste, na época chamada de Norte, né? Ela aparece lá, especialmente a partir da seca dos 3 setes, 1877, 1878, 1879, chamada seca dos 3 setes. Morreram aproximadamente em torno de 500 mil brasileiros, cerca de 4 a 5% da população brasileira da época. Olha a tragédia. É a maior tragédia humanitária da história do Brasil. No meu livro Vida e Morte no Sertão, e tem lá um capítulo dedicado a essa terrível tragédia nacional tal. A partir dali vem a ideia de fazer os açudes. Dom Pedro II, imperador do Brasil, nós estamos no segundo reinado, cria uma comissão, um dos engenheiros é o grande André Rebouças, célebre André Rebouças tal, e aí vem a ideia da solução hidráulica, construir então açudes, armazenar água para secas tal. Essa é uma visão absolutamente equivocada, mas é o que se tinha à época. Quando vem a República, é criado inicialmente uma inspetoria de obras contra secas, depois transformada numa inspetoria federal de obras contra secas, e nos anos 40 do século XX, o Departamento Nacional de Obras contra secas, que existe até hoje. Portanto, é um organismo de que já tem mais de um século. A ideia era a questão da água, o problema era armazenar água para combater a seca. Era a ideia que estava muito recorrente. Chega na década de 50 do século XX, no segundo governo Vargas, vem a ideia de criar então um banco de fomento, de desenvolvimento para a região. Era muito influenciada pelas ideias cepalinas da Comissão Econômica para a América Latina, criada em 1948 com sede em Santiago. Vem a ideia então do Banco do Nordeste, ou seja, vamos agora financiar as atividades no campo da agricultura, da pecuária, da indústria. Vem muita ideia da industrialização do Nordeste e tal. O Banco do Nordeste criado em 1952 e 7 anos depois é criada a Sudene, já no governo JK, Juscelino Kubitschek, e aí fortemente marcado pelas ideias cepalinas, tanto que seu primeiro superintendente é o célebre economista Celso Furtado, paraibano, com larga experiência internacional ainda já à época, tal, tinha participado da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, já era bastante conhecido em grupos executivos que foram criados no governo JK, criou uma nova forma administrativa. JK é um presidente brilhante da história do Brasil, vale destacar. Veio a ideia da Sudene e tal. Mas mesmo assim, apesar dessas iniciativas, o Nordeste é como se fosse um eterno fracasso econômico, né? Aquele grande deslocamento populacional a partir da Segunda Guerra Mundial em direção ao sul do país, o maior deslocamento do mundo ocidental entre 1945 a final dos anos 60 ocorreu aqui no Brasil, né? Todos fugindo da seca. Leia a literatura da seca, leia o 15 Vidas Secas, todos os livros terminam do mesmo jeito, deslocamento populacional em direção ao sul tal. As estruturas econômicas e sociais, apesar das tentativas feitas pelo governo federal, citei Denox, citei Banco do Nordeste, citei Sudene, não alteraram a estrutura econômica da região, né? Com raríssimas exceções, você tem um uso da água mais organizado, como no Vale do São Francisco ou no Rio Grande do Norte, no Vale do Rio Açu tal, mas no geral a pequena e média propriedade continuaram abandonadas tal, problemas graves na área do comércio, na área da pecuária, né? E um domínio coronelístico da política, da vida do indivíduo, que não é cidadão, ele não tem liberdade da escolha de voto. Veio o governo Lula, já no século XXI, e reuniu alguns programas já existentes, mas criou uma coisa muito mais perfeita. Não é meramente o Bolsa Família, uma reunião de programas que tinha no governo Fernando Henrique. É mais do que isso. Foi um programa de renda mínima, o maior do mundo. Tal. Se teve esse efeito positivo, no sentido de manter a circulação monetária nessas comunidades, né, de retirar algumas pessoas da linha da miséria, porém atou politicamente o sertanejo ao prefeito da cidade, porque lá na prefeitura é que determina quem está cadastrado e quem vai depois poder ser beneficiado por esse programa. Em valores do Sudeste, por exemplo, é um valor desprezível que a família recebe, mas lá no sertão, né, no semiárido mais populoso no mundo, que é o semiárido brasileiro, isso é muito importante. Qual é a questão que se coloca? Eleição de 2018. O resultado é importante ser compreendido sociologicamente, historicamente, e não criar forma de desqualificação dos nordestinos, em hipótese nenhuma, qualquer forma de discriminação. É necessário que o novo governo eleito, por exemplo, faça uma transformação
transformação econômica e social no Nordeste. É possível fazer? Claro que é. Junta Banco do Brasil, Caixa, Embrapa, as entidades já existentes para lá, as agências já existentes para lá, eu citei Denox, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Sudene, e faça um trabalho organizado que você pode revolucionar a economia da região. O empreendedorismo do Sebrae, por exemplo, é fundamental. É possível ter viabilidade econômica no semiárido, libertar o sertanejo do domínio coronelismo, transformá-lo em cidadão. Isso é uma tarefa para todos os brasileiros. Não podemos dar as costas ao Nordeste e nem desqualificá-lo. Nós temos de entender a problemática histórica e criar condições para que o sertanejo seja um dia um cidadão.